Evangelho segundo escreve João, capítulo 5. Aleluia. Quem achou diz amém. Vamos ler então, fazer uma leitura responsiva aqui. Depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, à próxima à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres ou 5 pavilhões. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Porque o anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. Assim o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo-o deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficação? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. Tome seu assento, por favor. Meus irmãos, esse texto é um texto que nós, quando lemos, prestando bem atenção nos detalhes do texto, nós tiramos lição preciosa para a nossa vida espiritual dentro do texto que nós acabamos de ler. O texto começa assim: depois disto, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Todo mundo sabe melhor do que eu que essas festas foi dada por Deus a Moisés para que o povo de Israel subisse até Jerusalém e oferecesse os seus sacrifícios ao Senhor, oferecesse as suas ofertas a Deus e participassem. Era um momento de louvor, era um momento de adoração, era um momento em que todos os judeus de todas as partes de Israel subiam para Jerusalém para poder adorar a Deus em espírito e em verdade. Jesus, sendo judeu, ele também ia participar da festa. Jesus, sendo judeu, ele, por cumprir a lei, ele também estava subindo para Jerusalém para também adorar a Deus em espírito e em verdade. Porque todos os judeus, todo Israel, sempre participavam dessas festas. Essas festas não era sempre que tinham, não era todo mês, toda semana. Essa festa ela tinha uma vez por ano. Então nenhum judeu perdia, nenhum judeu faltava nessa festa, porque essa festa era uma coisa especial para a vida do povo de Israel, porque eles adoravam a Deus com as suas ofertas, adoravam a Deus com os seus sacrifícios, adoravam a Deus por Deus ter libertado Israel da terra do Egito. O que vai chamar a atenção agora é que Jesus está subindo para Jerusalém. A intenção de Jesus era participar da festa. A intenção de Jesus era adorar a Deus também juntamente com os judeus. Dentro dessa festa, Pilatos ia estar lá, os sacerdotes iam estar lá, os escribas também iam estar lá. Todas as pessoas que conheciam a lei e que adoravam a Deus iam estar na festa para adorar a Deus em espírito e em verdade. Mas algo estranho ao nosso olhar vai acontecer. Algo estranho ao olhar dos discípulos vai acontecer. Em vez de Jesus entrar na festa para adorar a Deus, ele vai tomar um outro rumo, vai seguir um outro caminho, ele vai tomar uma outra rotatória. Em vez de Jesus ir para a festa, onde está Pilatos, aonde estão os governadores,
aonde estão os sacerdotes, aonde estão os escribas e os principais da sinagoga, Jesus ele vai tomar uma outra rota e vai descer para o tanque de Betesda, aonde tem multidões de mancos, coxos e ressecados. E por quê? Eu aprendi uma coisa tremenda aqui. Em Jerusalém não pode entrar manco, em Jerusalém não pode ir pessoas com as mãos ressecadas, em Jerusalém não pode pessoas aleijadas. Em Jerusalém só ia ter pessoas perfeitas, pessoas que tinham todos os membros do seu corpo, pessoas que tinham a sua perfeição física, porque essa era a lei. A lei determinava que nenhum coxo, nenhum manco, nenhum ressecado poderia entrar em Jerusalém para participar das festas anuais que Deus deu para Moisés. Então, quando Jesus ele vai para Jerusalém, Jesus ele olha para a festa, não tem nenhum com a mão ressecada, não tem nenhum manco, não tem nenhum coxo. Então Jesus vai tomar uma outra rotatória e vai descer para um tanque chamado de Betesda, aonde tem uma multidão de pessoas que estão doentes. Alguns estão dizendo ai, outros estão dizendo me ajuda, outras estão dizendo eu não aguento mais. Aí o Espírito de Deus colocou no meu coração: meu filho, o que Jesus veio fazer na terra, ele não veio chamar os sãos, mas ele veio não para os sãos, mas veio para os doentes. Aleluia. Quando Jesus ele chega na festa e que vê só pessoas sãs, só pessoas com toda a perfeição física, e Jesus sabendo que existia um tanque onde a água era agitada e que tinha multidão de pessoas ao redor do tanque, pessoas que precisavam de ajuda, mas não de médico, mas sim do próprio Deus. Jesus ele toma uma outra rotatória. Aí o Espírito de Deus me fez lembrar, sabe por quê? Porque Jesus não veio chamar o são, mas o pecador para o arrependimento. O próprio Jesus ele disse dentro da casa de Mateus para os escribas e fariseus que murmuravam porque Jesus estava sentado na mesa com as prostitutas e com os publicanos, e os fariseus começavam a murmurar. Jesus, conhecendo o seu pensamento, olhou para eles e disse: eu não vim, aleluia, chamar o são, mas sim o pecador para o arrependimento. Aí Jesus vai continuar dizendo: o são não precisa de médico, e sim os doentes. Por isso que Jesus ele vai tomar uma outra rota e vai descer para um lugar onde só tem doente. Sabe por quê? Lá em Jerusalém só tinha pessoa de boa pinta. Lá em Jerusalém só tinha pessoa com perfeita saúde. Lá em Jerusalém só tinha pessoa toda perfeita. Jesus não veio para os sãos, veio para os doentes. Jesus pensou: aqui não precisa de mim, só tem pessoa de boa pinta, só tem pessoa de bens aquisitivos, só tem pessoa de bom, aleluia, testemunho. Eu vou para um lugar onde estão precisando de mim. Pessoas que estão gritando ai, pessoas que estão dizendo vem me ajudar, pessoas que estão dizendo eu não aguento mais. Para cumprir a palavra, Jesus ele toma outra rotatória e vai para o lugar onde está pessoas doentes, manco, ressecado e deitado, aleluia, em cima de uma maca, para se cumprir a palavra. Eu não vim para o são, mas vim chamar os pecadores para o arrependimento. O são não precisa de médico, e sim os doentes. Jesus, sendo médico dos médicos, Jesus vira, toma outra rota e vim: eu sou médico, eu vim aqui curar. Você não pegou? Jesus não veio para o são, não é o são que precisa de médico, é os doentes. E se nessa noite tem alguém aqui com alguma enfermidade, aleluia, no casamento, com alguma enfermidade psicológica, com alguma enfermidade financeira, com alguma enfermidade até mesmo física, o meu Deus nessa noite entrou dentro dessa casa, porque onde estão as festas não estão precisando de Jesus, estão todo mundo ali curado, mas Jesus nessa noite veio aqui e disse: eu vou te curar, porque eu vim para chamar o pecador para arrependimento e aos doentes que precisam de médico. Se o doente precisa de médico, os médicos dos médicos acabou de chegar na casa. O médico dos médicos acabou de chegar na casa.
Por isso é que Jesus entra nas favelas. Por isso é que Jesus entra dentro dos hospitais. Por isso é que Jesus entra dentro dos presídios. Por isso é que Jesus entra dentro dos becos, atalhos e valados. Porque esse foi o ministério chamado de Cristo. E a sua missão, procurar quem está doente. E se nessa noite tem alguém aqui assim, Jesus chegou para poder colocar por terra essa enfermidade. Quem acredita nisso, levanta a mão para a glória de Deus, que fez os céus e a terra. Eu prego a mensagem que Jesus é missionário por excelência. E essa é uma das ideias porque ele é missionário por excelência. Lá em Jerusalém tinha foto. Lá em Jerusalém tinha as gravadoras. Lá em Jerusalém tinha tudo para sair no cartaz. Mas ele deixa a fama para poder fazer a obra missionária, para entrar no beco, os atalhos e valado. Jesus está procurando nos dias atuais pessoas que estão em busca de alma e não em busca da fama. Pessoas que estão em busca de alma e não em busca de foto e de reconhecimento. Deus quer levantar uma geração para entrar nos becos, atalhos e valado e buscar as almas para Cristo. Cadê você? Cadê você nessa noite? Cadê você? Cadê você que vai chamar, aleluia, o pecador para arrependimento? Cadê você que vai entrar nos becos, atalhos e valado, dentro dos presídios, dentro dos hospitais, para poder pregar o evangelho de Cristo, para que eles possam também ser salvos pelo poder da palavra? Jesus muda a rota. Os discípulos não entenderam nada. Como é que pode deixar uma festa onde Pilatos vai passar? O governador Herodes vai passar e vai para um lugar onde só tem pessoas gritando: ai, me ajuda, eu não aguento mais. Esse Jesus é lindo, é lindo, é lindo. Avaxá, labracá e até Duravachanda, labracá e até. Os discípulos, por cumprirem a lei, ficavam 100 metros do tanque. Eu fiquei estudando isso aqui, eu fiquei pensando: meu Deus do céu, os discípulos não entraram com Jesus, ficaram 100 metros, porque isso era a lei que determinava. Mas Jesus, ele quebra a lei, ele entra lá, os discípulos ficam. Sabe que Jesus falou? Aonde o homem não entra, Jesus entra. Aonde o homem não toca, Jesus toca. Aonde o homem não faz, Jesus faz. Se tem pessoas que estão sentindo bam 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 e não quer pegar na tua mão, Jesus pega hoje. Se tem pessoa que está sentindo bam 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 e não entra na tua casa, Jesus entra hoje. Fica tranquilo. Se o homem não entrar, Jesus entra. Se o homem não abraçar, Jesus abraça. Se o homem não beijar, Jesus beija. Se o homem não abraçar, Jesus te abraça. Oh, aleluia, meu Deus, ele é especialista em abraçar os rejeitados. Aleluia. Os sacerdotes, escribas rejeitavam aqueles que estavam em volta do tanque, porque tinham enfermidade física. Mas enquanto eles eram rejeitados pelos doutores da lei, pelos escribas, pelos fariseus e pelos sacerdotes, Jesus deixou a fama para abraçá-los. Esse é o nosso Jesus que nós servimos. Vai atrás dos perdidos, atrás dos rejeitados, dos doentes. Olha só agora. Em Jerusalém havia uma porta das ovelhas. Jerusalém tem 12 portas. Presta atenção agora. Tem a porta do peixe, a porta do monturo, e agora tem a porta das ovelhas. São 12 portas. O que vai me chamar a atenção, por que Jesus, ele vai logo entrar pela porta das ovelhas? Jesus poderia muito bem entrar pela porta do peixe, ou pela porta do monturo, ou pela uma porta chamada fundo de uma agulha, que também tem essa porta. Mas ele vai entrar pela porta das ovelhas. Por quê? Dentro da Bíblia,
Jesus não faz nada por acaso. Dentro da Bíblia não tem essa de coincidência. Dentro da Bíblia não tem esse negócio não. Por que é que Jesus vai entrar pela porta das ovelhas? Muito simples. Ele sabia que próximo a essa porta tinha um tanque onde tinha gente gritando ai, gritando ui, pedindo ajuda. Jesus falou, vou entrar logo por essa porta. É porque eu vou entrar dentro lá de um tanque, vou descer lá no tanque onde tem ressecado, mancos e pessoas de enfermidades terríveis, para poder salvar. Jesus não faz nada por acaso. Ele vai pela porta da ovelha, aleluia, de propósito. Aleluia, você não entendeu, mas tudo que Jesus faz na nossa vida não é por acaso, sempre tem um propósito. Eu não sei o que Deus está fazendo na vida de alguém nessa noite. Eu não sei se você não está entendendo nada do que Jesus está fazendo, mas nessa noite Deus me trouxe aqui só para te dizer, Ele tem um propósito nessa causa. Ele tem um propósito naquilo que Ele está fazendo na tua vida. Deus não faz nada por acaso. Diz a história que o anjo descia, e diz que o anjo agitava a água. O primeiro que descesse era curado. Eu aprendi duas coisas aqui. Esse anjo nunca desceu. Esse anjo nunca existiu. Sabe quem foi que inventou essa história? Foi os sacerdotes. E essa história foi inventada, e sempre essas pessoas enfermas sempre ficava do lado desse tanque, sempre no mês da festa. Olha só, olha para cá. Sempre quando chegava os dias de festas para ir para Jerusalém, os sacerdotes inventavam essa história e diziam que o anjo ia descer. Então todos os mancos, coxos e pessoas que sofriam de alguma enfermidade descia para o tanque. É uma multidão. Quando fala de multidão, são mais de 5.000 homens, mais de 5.000 enfermos que estavam ao redor desse tanque. E por que logo na época de festa? Por quê? Logo na hora que a festa ia começar em Jerusalém, no mês onde a festa ia começar, é porque os sacerdotes pregavam que o anjo descia lá. Então as pessoas doidas para ser curada, ansiosas para ser curada, ficava aquela multidão ao redor do tanque, para que não fosse para Jerusalém adorar a Deus nas suas festas, porque pela lei era proibido. Sabe o que eu aprendi aqui? Esse tanque fazia duas coisas. A primeira coisa, diz a palavra de Deus, que quando o anjo descia, ele era agitada a água, o primeiro que descia era curado. Os sacerdotes assim pregavam. Aí eu aprendi, esse tanque, estão dizendo que o primeiro que pulava era curado. Então tinha que esperar o anjo subir outra vez, descer para agitar a água outra vez. O tanque só curava uma pessoa por vez. Aí eu pensei, enquanto o tanque cura uma pessoa por vez, o meu Jesus, ele cura o tanto de pessoas que ele quiser aqui nessa noite. Jesus não cura somente uma pessoa, Jesus cura aqueles que têm fé. Se tiver 10, Jesus cura as 10. Se tiver 20, Jesus cura as 20. Se tiver 30, Jesus cura as 30. Agora olha só que eu aprendi. Esse tanque aqui, segundo a pregação do sacerdote, ele somente curava a pessoa do lado físico. A alma continuava abatida, a alma continuava triste, a alma não tinha a salvação e a alegria da salvação. Aí chega Jesus, enquanto o tanque cura somente a parte física, o nosso Deus, o teu Deus, o meu Jesus e o teu Jesus, ele cura de dentro para fora. Primeiro ele cura a alma, primeiro ele cura o espírito, primeiro ele cura por dentro para depois curar por fora. O meu Deus nessa noite aqui está mais interessado em curar você por dentro para depois por fora. O tanque só cura por fora, mas Jesus de Nazaré cura por dentro, e o resultado todo mundo vê para o lado de fora.
Porque o que Jesus começa não é de fora para dentro, é de dentro para fora. O tanque de fora para dentro, e dentro nada acontecia. Mas Jesus, primeiro é dentro, e depois para o lado de fora. A preocupação de Jesus é nos curar por dentro. Porque se eu não for curado por dentro, não adianta nada andar bonito por fora. Se eu não for curado por dentro, não adianta nada eu ter ouro, eu ter prata. Não muda nada. Mas quando Jesus cura de dentro para fora, aí sim a coisa muda na vida do homem. Aí Jesus desce, diz ali que estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. Não é a idade, é a quantidade de ano que ele estava enfermo. Não é a idade dele aqui, é o tanto de ano que ele estava enfermo. 38 anos enfermo. Meu Deus do céu, 38 anos sem poder andar, 38 anos sem poder pular, 38 anos sem poder chutar uma bola. 38 anos. Olha só o que vai acontecer agora. Jesus vendo este deitado. Peraí, mas se no tanque existe uma multidão de enfermos, como é que Jesus só está vendo um homem deitado? Como é que o evangelista João está escrevendo para nós e relatando que o que chamou a atenção de Jesus só foi um homem? Se tinha mancos, ressecados, por que é que o evangelista João está dizendo que o que vai chamar a atenção de Jesus na multidão é esse homem deitado? Eu vou explicar aqui por quê. Segundo a história, nesse tanque existia uma multidão de enfermos. Só que quem tinha mais dinheiro contratava servos para ficar na frente, mais perto do tanque. Quem tinha mais dinheiro, mais perto da água ficava. Esse homem aí deitado não tem dinheiro. Esse homem deitado não tem ninguém que ajude. Esse homem deitado não tem ninguém que o leve. Se ele não tem dinheiro, ele pode estar lá no último da fila. Quem tem dinheiro coloca a pessoa no lugar. Por exemplo, se Herodes tivesse um filho enfermo, você acha que Herodes colocaria seu filho aonde? No final da fila? Lógico que não. Se ele tem dinheiro, vai ficar encostado na água, só esperando ela ser agitada para pular. É por isso que esse homem chama a atenção de Jesus. Os outros tinham bens aquisitivos, os outros tinham alguém para colocá-lo, os outros poderiam ir com as suas próprias pernas, mas esse não poderia ir com as suas próprias pernas. Esse não tinha ninguém para ajudar. Esse não tinha dinheiro para poder ficar logo encostado na água, para que quando ela fosse agitada, ele pulasse. Por isso é que vai chamar a atenção de Jesus. É esse homem que está deitado, porque não tem ninguém para ajudá-lo, porque não tem ninguém que coloque ele lá, e ele não tem dinheiro para poder se ajudar. Jesus olhou para ele e disse: todo mundo aqui sabe, todo mundo aqui tem recurso para se ajudar, mas você não tem. É por isso que você me chamou a atenção. Você não pegou? Aleluia. Nessa noite, o que vai chamar a atenção de Jesus não é pessoa que tem condições, não é pessoas que têm bens aquisitivos, não é pessoas que podem fazer aquilo por si mesmo. Mas quando Jesus, ele olha do céu para a terra e olha a pessoa onde não tem ninguém que ajude, não tem ninguém que pode lhe ajudar, não tem bens aquisitivos para poder socorrê-lo, aí Jesus fala assim: agora deixa comigo, você não tem condições, mas eu vim para te ajudar. Por isso que Jesus viu ele deitado, porque era o único que estava só, não tinha ninguém para dar uma mão. Diz a Bíblia: e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo. Como é que Jesus sabia?
Alguém contou? Não. Ele é onisciente, sabe todas as coisas. Ele é onipotente, tem todo o poder. E onipresente, está em todo lugar. Jesus olha ele deitado. Não está escrito que alguém falou, mas não precisa estar escrito não. Ele é onisciente. Olhou ele deitado no que precisava de ajuda, sabendo que estava necessitado há muito tempo, há 38 anos. Quem foi que falou para Jesus que ele estava assim? Não precisa, meu filho. Jesus conhece, antes de sair uma palavra da minha boca, ele já sabe. Você não pegou? Levanta a tua mão, que eu vou liberar essa palavra aqui. Jesus sabe da tua necessidade. Jesus sabe que parte da tua vida ele precisa operar. Jesus sabe que parte da tua vida ele precisa entrar com providência. Não precisa falar para pastor, não precisa falar para advogado, não precisa falar para ninguém. Dobra o teu joelho, fala para Deus, que Ele sabe como fazer e operar na tua vida. Deus sabe o que você precisa. Aí Jesus viu ele deitado, sabia que ele estava assim há 38 anos. Jesus vai fazer uma pergunta: você quer ficar são? Rapaz, é a mesma coisa que falar de falar para um aleijado: você quer andar? Falar para um leproso: você quer ficar curado? Falar para alguém que está preso: você quer sair? Essa pergunta que parece sem sentido, né? É, só quando eu leio, mas quando eu estudo, eu aprendo por que Jesus fez essa pergunta. Na época, as pessoas ficavam acomodadas com a situação em que viviam. Presta atenção. A época em que Jesus está fazendo a sua missão, tinha pessoas que ficavam acomodadas e acostumadas com a situação em que elas viviam. Elas se encostavam e ficavam vivendo aquela vida. Por isso que Jesus pergunta: você quer? Porque Jesus sabia que nessa época muitas pessoas ficavam acostumadas com a vida que vivia. Se era pobre, acostumava com a pobreza. Se era doente, acostumava com a doença. Se era alguma coisa, acostumava com aquilo que estava passando. Então Jesus vai fazer a pergunta: você quer ficar são? Sabe por quê? Jesus não faz nada na minha vida se eu não quero que Ele faça. Jesus não é como o diabo, que entra na nossa casa para destruir, entra no nosso casamento para destruir, entra no nosso ministério para destruir. O meu Jesus, não. Ele nunca entra numa casa se não for convidado. A única casa que Jesus entrou sem ser convidado foi a casa de Zaqueu, mas nenhuma. Todas as outras casas ele foi convidado para entrar. Porque Jesus pergunta: quer ficar são? Porque Jesus não cura se alguém não quiser ser curado. Jesus não liberta se alguém não quiser ser liberto. Jesus não faz da pessoa um pregador se ele não quiser que Jesus faça dele um pregador. Jesus não faz nada na minha casa se eu não quiser. Diz a Bíblia: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, então eu entro. E quando eu entro, eu sei com ele e ele comigo. Jesus não vai fazer nada na tua vida se você não deixar. Jesus não vai te libertar se você não quiser. Jesus não vai te curar se você não quiser. Jesus não vai te levantar se você não quiser. Você não vai se tornar um pregador nunca se você não quiser. Você não vai se tornar um cantor nunca se você não quiser. Você não vai se tornar um obreiro e uma obreira se você não quiser. Mas se nessa noite tem alguém aqui querendo alguma coisa, Jesus disse: eu vou te dar vitória. Aleluia! Pergunta para ele que está ao teu lado: você quer ficar são? Você quer? Você quer? Porque tem gente que pensa que Jesus ele entra sem eu querer. Jesus não. O único que entra é o diabo. Você não precisa nem abrir a porta, ele arromba. Jesus não, ele bate. Tem alguém aí? Tem algum enfermo aí?
Tem alguém querendo ser levantado aí? Tem alguém querendo renovo aí? Tem alguém querendo ser batizado pelo Espírito Santo aí? Aí Jesus vai responder: tem, então você vai ser batizado. Se não tiver, Jesus fica parado. Mas se tiver, nessa noite Jesus vai operar na nossa vida. Se tiver, Jesus vai entrar na casa para dar vitória. Olha que o enfermo responde: Senhor, não tem homem algum que quando a água é agitada me ponha no tanque. Ele não sabia. Ele pensou que Jesus, quando Jesus pergunta aquela indicação, ele está pensando que Jesus quer colocar ele lá. Ele disse: não tem homem algum que me ponha no tanque quando a água é agitada. Irmão, sabe o que eu pensei nisso aqui? Cadê a família? Não tem homem algum, peraí, não tem homem algum. Ou seja, como é que pode uma multidão de enfermos e não tem uma pessoa para ajudá-lo? Que povo egoísta! Só pensa em si mesmo, só pensa no seu nariz, só pensa na sua mesa cheia e não liga para a do próximo. Essa é uma geração de egoísta. Se se veste bem, não quer saber se o irmão está se vestindo bem. Se come bem, não quer saber se o irmão está comendo bem. É uma pessoa que não ajuda a outra. Como é que pode? Ele está dizendo para Jesus: não tem homem algum. Como que não tem? Se tinha multidão de pessoas no tanque. Cadê a família? Cadê os amigos? Sabe o que eu aprendi dentro desse texto? Esse homem, antes de ficar paralítico, tenho certeza que ele tinha amigo que batia nas suas costas, tinha amigo que buzinava na porta da sua casa, tinha amigo que chamava para o bar: bebe aqui comigo. Mas quando esse homem caiu paralítico, cadê os amigos? Quando esse homem caiu paralítico, cadê a família? Quando esse homem caiu paralítico, cadê alguém para ajudar? Não tinha ninguém. É bem na hora da necessidade que os amigos somem. É na hora da necessidade que a família abandona. Mas eu vim aqui nessa noite só para dizer para alguém: seus amigos te abandonou, aleluia, tua família te abandonou, mas Jesus me trouxe aqui para te dizer: eu, o Senhor, não te abandonei. Não tinha ninguém que colocava ele no tanque. Mas enquanto eu vou, fala aí, ele tentava, fala, ele tentava. É agora. Eu vi a pastora falando isso aí quando eu cheguei. Quando eu cheguei, eu vi ela falando isso. Ele disse: mas quando eu vou, isso quer dizer que mesmo se arrastando, ele tentava ir. 38 anos tentando. 38 anos se arrastando, 38 anos querendo mergulhar na água, mas por ele ser debilitado e não tendo muita força nas pernas, aqueles que estavam com mais saúde, um pouco mais de saúde, pulavam na frente dele, mas ele não desistia, ele não olhava para trás, ele tinha propósito, ele estava com o alvo, e o alvo dele era ser curado. Sabe o que eu aprendi com a vida desse paralítico? Não desista do teu sonho, não desista dos teus projetos, não desista daquilo que Deus colocou na tua vida. Se não deu certo a primeira, se não deu certo a segunda, Deus está dizendo: não desista, que eu estou chegando para te dar vitória. Pelo menos ele tentava. Tem gente que nem tenta. Tem gente que desiste na primeira. Jesus gosta de perseverança. Capítulo 21, verso 19 de Lucas: é na vossa perseverança que ganharei as vossas almas.
capítulo 10, verso 38 de Hebreus: necessitais de perseverança, para depois que ver a feita a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Fala para o teu irmão: não desista, não desista. Não desista. Continua tentando, continua tentando. Deixa até acabar as tuas forças, que quando acabar as tuas forças, Jesus vai chegar para te dar vitória. Vou acabar agora. Jesus disse: levanta-te, pega a tua cama, vai para tua casa. Estava no fundo da fila, mas foi o primeiro a ser curado por Cristo Jesus naquele momento. Você não entendeu? Deus vai tirar você da fila nessa noite. Deus vai fazer uma obra na tua vida nessa noite. Eu não sei que fila você está esperando alguma coisa, mas o meu Deus vai colocar a mão hoje para tirar você da fila, para você receber vitória. Ele coloca de pé em nome de Jesus de Nazaré. Tem mais um louvor? É até 9h10 ali. Olha só. Toma o teu leito e anda. Espera aí, irmão. Quando alguém está andando de muleta e é curado, a primeira coisa que ele quer fazer é colocar a muleta de lado. Alguém que está na cadeira de roda e ele é curado, a primeira coisa que ele quer fazer é colocar a cadeira de roda do lado. Jesus olha para ele e diz: levanta, toma o teu leito e anda. Sabe por quê? Todo mundo sabe. O leito serviria de testemunho. Onde ele passava com o leito nas costas, as pessoas olhavam e falavam: é ele? É ele. É ela? É ela. Sabe o que Jesus colocou aqui no coração? Jesus está dizendo: você vai se levantar e que está deitado. E quando Jesus fizer alguma coisa na sua vida, carrega o teu testemunho.